Convido a igreja a abrir a palavra no Evangelho de João, no primeiro capítulo. João 1. Nós vamos fazer a leitura dos 14 primeiros versículos. João 1, de 1 a 14. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial, porque o Senhor nos trouxe aqui e já fomos tão abençoados pela Tua palavra ministrada de maneira maravilhosa pelas crianças e adolescentes, a palavra cantada, e o nosso coração se alegra por lembrar do grande amor do Senhor por nós, ao enviar o Teu único Filho para morrer no nosso lugar. Também agora, quando a Tua palavra foi lida e o Senhor já falou conosco, Tu sabes, ó Deus, como somos carentes da Tua instrução, como precisamos da iluminação do Teu Espírito, para entendê-la, para praticá-la. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos Tua bênção nessa hora, para que as verdades do Senhor sejam aplicadas no nosso coração, por obra poderosa do Teu Santo Espírito em nós. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto para falar hoje, porque na verdade o texto dá para a gente pensar nas duas datas especiais. A primeira delas, sem dúvida, é a data do Natal. Nós estamos comemorando durante todo o domingo de dezembro o nascimento de Cristo, o aniversário dele, né? Ele veio, habitou entre nós, é o que nos diz a palavra. Mas também nós estamos comemorando hoje o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus. É comemorado, né? No segundo domingo. Como é de costume da nossa igreja, a gente sempre presenteia as crianças que nasceram. E elas já foram e estão sendo presenteadas, na verdade. A Sociedade Auxiliadora Feminina decidiu entregar as Bíblias fazendo uma visita, orando com os bebês nas suas casas, com seus pais. Então, a igreja continua fazendo esse trabalho, dando de presente uma Bíblia para os bebês que nasceram. Se de repente o seu bebê ainda não recebeu, vai receber em breve. A Sociedade Auxiliadora Feminina tem feito esse trabalho. E o texto vai falar, então, do nascimento de Cristo, e vai falar de Cristo como sendo a própria palavra de Deus, não é? É interessante, porque o texto apresenta Jesus como Deus. Jesus também é Deus. E as pessoas, às vezes, têm pensamentos errados com relação a quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Deus, né? Quem é o Deus Pai. Muitos pensam assim, só o Pai é Deus. Outros pensam que só Jesus é Deus. Né? E com relação ao Espírito Santo, há uma tremenda confusão na cabeça de muita gente, achando que ele é uma energia, uma força. Mas o que a palavra de Deus mostra para nós, que há um só Deus. Não é isso? Só há um Deus.
mas que se revela a nós numa família da divindade, em 3 pessoas. Quais são as pessoas da trindade, da divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a gente tentar entender um pouquinho, eu vou perguntar aqui para as crianças. Vocês têm um nome, não tem? Todos vocês têm um nome. Mas vocês têm também um sobrenome, não tem? Que é o nome da família, o nome que o papai tem, a mamãe tem, os irmãozinhos têm, não é assim? Então, quando a gente pensa em Deus, culto a Deus, eu estou me referindo ao nome da família divina. Nós estamos aqui cultuando Deus. Cultuando quem? Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas da divindade, 3 pessoas que se revelam a nós, que fazem diferença na nossa vida, que, em primeiro lugar, nos criou. Os 3 são os nossos criadores. Lembram que Deus Pai criou todas as coisas por meio de quem? Lá no livro de Gênesis diz assim, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vocês lembram disso? Então olha só, o Espírito de Deus estava com o Pai na criação. Só que João está dizendo que sem Jesus, que é o verbo, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, Jesus também estava com o Pai e com o Espírito. Olha o que diz o texto, ó. No princípio, ele está se referindo aonde? Lá no livro de Gênesis, lá em Gênesis 1, quando diz lá o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembram disso? Olha só, agora João está dizendo assim, no princípio era quem? Era o verbo, falando de Cristo como o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, ou estava com Deus Pai, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E eu queria chamar a atenção de vocês, crianças, adolescentes e de todos nós, porque muita coisa fala sobre Deus errado por aí, né? De repente lá na escola tem gente dizendo assim, que isso, esse negócio de Deus, de Bíblia é tudo bobagem, nós viemos ou do macaco ou de uma explosão, né? Só que você vai acreditar em quem? Nos homens que são falhos ou na Bíblia que é a palavra de Deus? A gente acredita em quem? Na Bíblia. Então, quando falarem alguma coisa para você, você tem que vir e conferir, né? Deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu lembrar das aulas de escola dominical, deixa eu lembrar o que os meus pais ensinaram aonde? Na Bíblia. Porque na Bíblia você vai encontrar que Deus nos criou. Vocês são valiosos, nós somos preciosos para Deus, nós temos um propósito na vida. Deus criou vocês aqui, ó, nesse grupo, talvez vai sair médicos, engenheiros, pastores, missionários, músicos, enfermeiros, policiais. Eu não sei o que você vai ser quando você crescer. Nós não sabemos ainda. Os pais de vocês não sabem ainda. Só que Deus já sabe. Porque Deus planejou a vida de vocês, sabe quando? Antes de criar todas as coisas. Deus já havia escolhido vocês. Eu vou criar esse, e eu vou cuidar deles. Eles vão nascer, eles vão crescer e eles vão ser alguém para minha glória, para minha honra. É o plano de Deus que Ele fez com todos nós, com toda a nossa vida. Então o texto diz assim, no princípio era o verbo, falando de Cristo, o verbo era Deus, Ele estava com Deus. Olha só, Jesus além de pregar a mensagem, lembram que Jesus veio fazer aqui? Ele não veio pregar a mensagem do Deus Pai? Qual que é a mensagem do Deus Pai? Arrependa-se, peça perdão pelos seus pecados e creia em quem? Em Cristo. Não é isso que o Pai ensina e que Jesus veio pregar e que os profetas pregaram? Todos eles pregaram tiveram a mesma mensagem, a mesma pregação. E aí, o que a palavra de Deus ensina é que Jesus é a própria mensagem. Ele é a palavra que se encarnou. Ele é aquela mesma palavra que criou todas as coisas. Deus criou por meio da sua palavra. E disse Deus, primeira coisa que Deus criou, alguém lembra? Haja luz, não é? Era a palavra que era a palavra criadora, Deus agia por meio do seu comando, já tipificando que Cristo viria, aquele que colocou tudo à existência, ele viria para se fazer como um de nós, para habitar entre nós. Então o texto vai dizer assim para a gente, que Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E o que a gente tem que fazer com Deus? A gente tem que tratar Deus de qualquer jeito? A gente tem que o quê? Honrar a Deus, obedecer a Deus, não é?
Assim como a gente obedece o papai e a mamãe, todos aqui são obedientes aos pais? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo obediente? Aí, isso aí, tem que obedecer o papai e a mamãe, não é? Isso mesmo. Assim como vocês obedecem o papai e a mamãe, vocês têm que obedecer mais ainda a quem? A Deus. Mas o que eu tenho que obedecer a Deus? Como é que eu vou descobrir como eu devo obedecer a Deus? O que Deus quer que eu obedeça a Ele? Como eu descubro? Na Bíblia, ó. Então eu tenho que fazer o quê? Ler a Bíblia todo dia. Abrir a Bíblia e falar, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer para a minha vida. Quando você for tomar uma decisão, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Quando um amiguinho falar alguma coisa para você, o que você tem que fazer? Orar, Senhor, me abençoa para que eu faça somente a tua vontade. E aí você vai na Bíblia e vai começar a ler a palavra de Deus, e Deus vai dar toda a iluminação que vocês precisam. Porque olha só, o texto vai dizer assim, que Jesus é Deus, o texto vai dizer assim, que Jesus é vida. A vida estava nele. Interessante que o que João está fazendo aqui, no prólogo do livro, todo o assunto que ele vai tratar no seu evangelho, nas boas novas do seu evangelho, ele está resumindo aqui, cada um dos assuntos que ele vai tratar. Nós lembramos de vários textos. Por exemplo, o texto diz assim, a vida estava nele. Nele quem? Em Cristo. Você lembra de um texto de João que diz que ele é a vida? João 14,6 diz o quê? Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus Pai se não for por quem? Pelo Deus Filho, por Cristo. Vocês já ouviram? Talvez vocês já ouviram ou vão ouvir, mas nós já ouvimos muito. Você já ouviu aquela história de todo caminho leva a Deus? Todas as religiões levam a Deus, todo caminho leva a Deus. Até mudaram o ditado popular não era nem esse. O ditado popular era, todas as estradas salinas levam a Roma. E aí pegaram essa ideia e falaram assim, não tem problema. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam para onde? Para o inferno, para longe de Deus. Não é placa de igreja que salva, não é religião alguma que salva, o que leva até Deus. Jesus é o caminho, não há outro. Ele é a verdade, não há outra. E Ele é a vida, não há outra vida além da que Ele tem para oferecer para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz isso, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Olha só, alguém aqui gosta de ficar nas trevas, na escuridão? Quem gosta de ficar assim? Imagine, a casa toda apagada, né? Você gosta de ficar num lugar bem escuro, sem nada de luz? Quem gosta? Criança não gosta, né? Criança gosta de pelo menos um pouquinho de luz. Sabe por quê? Porque luz representa a vida, Deus é luz. Quando ele fala lá em Moisés, lá no Gênesis, e haja luz, ele está compartilhando um pouquinho dele. Ele é luz, ele dá a luz para nós. Assim também Cristo é luz. Ele é cheio de luz. Tá? E aí eu lembro da minha experiência. Eu não tive o mesmo privilégio que vocês tiveram. Eu não nasci na igreja, eu não cresci na igreja. Eu não fui para a escola dominical, né? Eu fui longe de Deus, eu andava longe de Deus. Eu fui crescendo e quase ninguém me falava de Jesus. Minha avó falava, minha tia falava, eu lembro da PEC na escola falando de Jesus para mim. Eu lembro dos Gideões entregando um Novo Testamento pequenininho e eu li aquele Novo Testamento lá na escola. Mas poucos falaram de Cristo para mim. Só que chegou um dia que um pastor foi me visitar. E eu até saí de casa, porque eu sabia que ele ia lá. Eu não queria o pastor em casa, não. Minha mãe falou, o pastor vai vir te visitar. Eu fugi, eu fui embora. Mas aí eu voltei e o pastor estava lá ainda. Olha só, o pastor gosta de falar, né? Em vez de o pastor fazer a visita logo, rapidinho e ir embora, o pastor ficou lá conversando. Quando eu cheguei lá, ele contou uma ilustração assim muito interessante. A casa da minha mãe, ele estava na sala, a gente estava na sala e a luz estava acesa. Igual aqui, ó, luz acesa. Só que aí, o corredor da casa da minha mãe estava apagado. E aí o pastor disse assim, se eu me afasto e vou para o corredor, eu estou me afastando da luz. Deus é luz. Deus está sempre pronto para receber a gente na luz, na vida que Ele tem para dar. Mas quantas vezes a gente se afasta e a gente vai para as trevas e foge da luz de Deus?
E aí eu fiquei pensando na minha vida, eu falei, puxa vida, eu acho que eu estou indo para as trevas. Vamos tentar dar alguns exemplos aqui, como é que a gente vai para as trevas? Por exemplo, quando você briga com seu amiguinho, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, ou isso tem a ver com trevas, com coisas ruins? Trevas, né? Quando você não estuda, você é relaxado, não quero estudar não gosto de estudar, não vou para a escola, não quero saber. Isso é de Deus ou é das trevas? Das trevas. Deus quer que você estude, que você tire notas boas, que você seja bem-sucedido, né? Quando você desobedece os pais, você está indo para as trevas, está saindo da presença de Deus, né? Quando alguém te oferece, por exemplo, um cigarro, uma bebida, uma coisa qualquer que você não conhece a pessoa. Olha só que interessante. Eu vou contar uma experiência interessante. Esses dias nós estávamos no shopping e um moço apareceu e falou assim para os meus filhos, olha, eu não tomei essa Coca-Cola, você não quer? Qual o problema de tomar Coca-Cola? Não tem problema, a criança pode tomar Coca-Cola, não pode? Só que eu conheço esse rapaz, e se ele colocou alguma coisa nessa Coca-Cola, eu vou beber? Então o que a gente falou para as nossas crianças? Não pode beber, você não sabe o que tem lá. Você não sabe o porquê que a pessoa te deu. Pode ser que ela seja boazinha, mas a gente não pode confiar nas pessoas, a gente só tem que confiar em quem? Em Deus. E vocês podem confiar em quem? Nos pais de vocês. Os pais sabem o que é melhor para vocês, né? E assim Deus vai protegendo, guardando vocês, porque Deus tem vida para dar a cada um de nós. O texto vai falar mais um pouquinho, ó. O texto vai dizer assim, que veio um homem chamado João para testemunhar, para falar de Jesus, tá? E ele falou, olha, Jesus é luz, Jesus é bom, Jesus tem algo bom para fazer na nossa vida. Nós temos que receber a Jesus, tá? E aí, olha só, e eu estou terminando aqui, olha só o que diz o verso 10. O texto diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não quis saber de Jesus. Todas as pessoas foram criadas por Jesus, mas as pessoas não querem saber de Jesus. Aí, olha o que diz o verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vocês lembram como é que Jesus nasceu? Ele foi lá para um hotel, os pais dele, né? Foi para um lugar, bateu lá em vários hotéis, porque Jesus estava prestes a nascer. E aí, o Evangelho de Lucas diz assim, não havia lugar para ele nascer. Ninguém queria dar lugar para Jesus. E ele nasceu junto de onde? Dos animaizinhos. Porque ninguém queria saber de Jesus. Olha que coisa triste. Jesus, o Senhor de todas as coisas, ninguém queria saber de Jesus. Então o que a palavra de Deus diz é que a gente tem que ter Jesus, a gente tem que chamar Jesus para nós, né? A gente tem que receber a Jesus, porque olha o que o texto está dizendo. Mas a todos quantos recebem Jesus, Deus dá o direito, o poder de ser o quê? Filho de Deus. Eu vou contar algo para vocês. Todas as pessoas, elas não são filhas de Deus. As pessoas são criaturas de Deus, ok? Deus criou todas as coisas, inclusive todas as pessoas. As pessoas são criaturas de Deus. Mas o que o texto está dizendo é que somente aquele que crê em Jesus, que recebeu Jesus no seu coração, é que são filhos de Deus. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é, você já recebeu Jesus no seu coração? Você já fez o convite para Jesus entrar assim na sua vida? Né? Você falou assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor venha me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados. Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você tem pecado? Eu também tenho. Todos nós somos pecadores, não somos? Então a gente tem que pedir perdão. Senhor, me perdoa. E eu creio que Jesus pagou o preço do meu pecado. Jesus morreu pelos meus pecados. Então, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Você já fez essa oração? Hoje é o dia para você fazer. Deus nos chamou aqui, não só as crianças e adolescentes, mas todos nós. Todos nós recebemos um convite de Cristo. Ele diz assim, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado, sem esperança, sem vida, ansioso, deprimido, angustiado, preocupado. Eu não sei como é que está o seu coração.
Mas o convite de Cristo é sempre o mesmo. Nós precisamos ir até a Ele, nós precisamos receber a vida, a luz que Ele tem para nos dar. Luz e vida que foi tão bem cantada pelas crianças e adolescentes. E o convite é para todos nós. É o momento da gente fazer uma avaliação no nosso coração e refletir se a gente tem ou não Jesus na nossa vida. Vamos ter um momento de oração silenciosa? Eu queria pedir para alguém, pode ser a Loide, tocar lá no piano para a gente. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração para falar com Deus. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, tanto as crianças, adolescentes e jovens, adultos, qualquer um aqui de nós, esse é o momento da gente chegar para Ele e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Né? E se você já recebeu a Cristo, é o momento de você refletir o quanto você tem sido agradecido e confiante nele. Ele é vida, Ele é luz, e Ele te deu o direito, o poder, a autoridade de ser feito filho de Deus. A palavra poder aqui é: Jesus tem autoridade, e Ele disse que nós somos filhos de Deus quando nós cremos no nome dEle. É a palavra de Cristo, Ele não mente. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que temos Jesus. Então vamos ter alguns momentos de oração, vamos fechar o olhinho, vamos falar com o Papai do Céu, ok? Vamos falar com Deus. Ó Deus, em primeiro lugar, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor e dizer ao Senhor que nós somos pecadores, e o Senhor sabe disso. E nem sempre nós agradamos ao Senhor, nem sempre obedecemos a Tua palavra, e por isso desonramos, pecamos contra Ti. Mas nessa noite, ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e nos alegrar porque Cristo, Teu Filho, Ele veio e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça, de verdade, de luz, de vida, para morrer no nosso lugar. E quando o Teu Filho foi ali pregado naquela cruz, cruz que foi maldita para Ele, mas que foi bendita para nós, porque Ele encravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Todos os pecados que já cometemos e todos os pecados que ainda vamos cometer, tudo já foi pago pelo sacrifício do Senhor Jesus. Por isso ajuda-nos, ó Deus, nessa hora, a crer no Senhor. E se porventura há alguém aqui que ainda não recebeu a Cristo no seu coração, e seja esse o dia do encontro contigo, que seja esse, ó Deus, o momento da reconciliação, que cada um daqui, dos que aqui vieram, possa sair cheio do Senhor, repleto da Tua presença, cheio de alegria, de vida, e da certeza de que se morrermos hoje, nós não seremos condenados, nós não iremos para o inferno. Não porque somos bonzinhos, mas porque Cristo morreu e pagou o preço do nosso pecado. E nós recebemos o Teu Filho como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a certeza que temos, de que assim o Senhor nos torna filhos, com direitos de herança, direito de habitar contigo durante toda a eternidade, para sempre habitaremos com o Senhor, ou na casa do Senhor. Conforme diz o Salmo 23, se o Senhor é o nosso pastor, se Cristo é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar.
e nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Dá essa certeza ao coração de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, adulto, todos nós aqui, sejamos agradecidos, porque os caminhos não levam ao Senhor, mas Cristo sim, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos a certeza absoluta de que em Cristo nós estaremos contigo, ó Pai. Que em Cristo nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós, consolando a gente, encorajando a gente, fortalecendo a gente, diante das lutas que temos, as dificuldades, as enfermidades, as situações tão difíceis que temos de enfrentar. As crianças no momento da escola, das provas, de ter que tirar notas boas, que elas possam confiar no Senhor, que o Senhor as ama, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer conforto, consolo, encorajamento, e que as crianças e adolescentes aqui tenham a certeza de que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na vida delas. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha ceifar essas vidas, ceifar a fé e a semente que já foi plantada da Tua palavra no coraçãozinho delas. Mas, ó Deus, que o Teu nome seja honrado na vida delas, e que a cada dia elas experimentem a vida abundante que Cristo tem para dar. Que elas tenham desejo de orar, de ler a Tua palavra, de falar de Jesus para os seus amiguinhos. Que ao se relacionar, ó Deus, com pessoas, elas possam sempre andar de acordo com a Tua vontade, e não serem enganadas pelas pessoas ao redor. Por isso guarda, protege cada uma dessas crianças e adolescentes. Livra-os do mal, do maligno. E que assim, ó Deus, elas possam glorificar o Teu nome e jamais se afastar do Teu caminho. Que cada um aqui possa entender que a vida foi planejada pelo Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos do Senhor. E nós não podemos fazer o que o povo do Senhor fez naquele momento. Quando Cristo veio para o seu povo, mas o povo desprezou a Cristo. Nós queremos mais de Cristo. Nós queremos mais do Teu Filho amado, ó Deus. Nós queremos mais da Tua presença santa, da presença do Teu Espírito agindo, habitando em nós. Porque isso é o verdadeiro Natal. Podemos, quem sabe, passar distante daqueles que amamos. Podemos passar, quem sabe, sem ter o que comer na ceia de Natal. Mas se Cristo estiver conosco, o Natal está presente. Porque Natal é nascimento de Cristo. E que Cristo possa nascer no coração de todos aqui. Daqueles que ainda não receberam a Cristo. E seja esse o dia aceitável. Que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando ao coração de cada um. Pedimos Tua bênção, orando agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.